Meus caros irmãos, duas características que Deus deu ao ser humano, que são muito difíceis de ser compreendidas. Uma é a liberdade. Todos têm uma grande dificuldade de compreender a liberdade. Há em cada um de nós um desejo de controle, um desejo de segurança e, portanto, quase que uma necessidade de sufocar a liberdade nossa e dos outros. E Jesus era um homem livre diante das riquezas, um homem livre diante dos relacionamentos familiares, um homem livre diante das autoridades. E por isso, nem a sua família, nem os religiosos, nem as autoridades o entendiam. Jesus está ali com os seus discípulos e aquela multidão que está sentada ao seu redor. E a sua família, que não entendeu a sua liberdade, como era possível um rapaz sair de casa de Nazaré e ir para Cafarnaum, viver à beira do mar, subindo e descendo, pregando, falando das coisas de Deus. Entendiam isso como loucura, e qualquer um que ainda hoje assim o fizer, também será entendido como loucura. Qualquer profissão que um filho ou uma filha queira hoje, a primeira mente do pai e da mãe, essa profissão dá dinheiro. Se dá dinheiro, é ótima. Essa namorada do meu filho é rica, então é ótima. Este namorado do meu filho, da minha filha é rico, então é ótimo. Nós temos muita dificuldade com a liberdade. Nós queremos sempre segurança. E vivemos numa sociedade, mas não é só agora, que as pessoas acham que seguro é quem tem dinheiro. É uma mentalidade geral. Todos nós, se não tivermos uma capacidade de refletir, compreender os nossos próprios pensamentos e aquilo que nos faz pensar como nós pensamos, nós não conseguiremos ser livres. As autoridades, basta mudar o governo, todo mundo muda de lado, todo mundo muda de partido, porque todo mundo quer agradar a autoridade máxima. Não é só aqui, é praticamente no mundo todo. Ser livre diante das autoridades parece que ainda é mais difícil do que ser livre diante do dinheiro e da família. Porque a família a gente ainda tem a esperança que ela ainda possa nos perdoar. E as autoridades a gente sabe que elas não perdoam. Então Jesus, com toda a sua liberdade, diante das autoridades, diante da sua família, diante até da sua religião,
não é entendido. A família acha que ele está doido, fora de si. Fora de si é uma expressão eufêmica para dizer doido. Acho que ele está doido. E por isso sai para trazê-lo e segurá-lo. Já as autoridades, junto com os religiosos, fazem uma acusação mais sutil e mais danosa. Ele faz o bem. Ele cura as pessoas. Ele ajuda os necessitados. Mas ele faz isso dominado por Belzebu. Belzebu era um personagem, era um demônio popular, muito conhecido na região que Jesus estava, que significava o governante das moscas. Todos vocês sabem que mosca é uma coisa que é chata demais, não tem quem aguente, não é? Perturba. Belzebu era aquele demônio que fica perturbando todo mundo. É o Deus das moscas e que gosta sempre do que é sujo. Esterco, lama, coisa que tenha mau cheiro. E Jesus, diante da sua liberdade, olha primeiro para as autoridades e diz: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Todo reino dividido contra si mesmo, ele mesmo está construindo o seu fracasso. Depois olha para a família e diz: toda família que não procura se compreender, os mais velhos compreender os mais novos, os mais novos compreender os mais velhos, os mais sabidos compreender os ignorantes compreender os mais sábios. Também se divide. E todos os pecados, todos os enganos são perdoados. Mas tem um engano que não pode ser perdoado. É o engano contra o Espírito Santo. E o que é o engano contra o Espírito Santo? É transformar o bem em mal e o mal em bem. Toda vez que um ser humano organiza a sua vida em cima do mal, dizendo que o mal é que é o bom, e despreza o bem, dizendo que o bem é que é mal, este está pecando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que nos faz compreender todas as coisas. Nos faz ver o que é bom e o que é mal, sem confusão de trocar o bem pelo mal. Quais são os nossos pecados temporais? É quando nós achamos que uma coisa muito ruim é uma coisa muito boa. Quantas vezes nós depois dizemos: me enganei, eu estava cego, eu não estava vendo. O que foi isso? Foi você trocou o bem pelo mal, achando que o mal era bem e que o bem era mal. Você acha que as pessoas que andam se drogando
elas acham que é ruim? Não. Naquela hora elas acham que é uma coisa maravilhosa. Você acha que a pessoa que mente, na hora que está mentindo, ela acha que é uma coisa ruim? Não. Ela acha que a melhor coisa, o mais correto, ela vai se sair melhor mentindo. Só que com o passar do tempo, ela vai perceber que não é assim. Isto aí não é ainda um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é um engano temporário. Foi um engano temporário, que talvez veio da fraqueza humana, e que talvez a pessoa nem esteja enganada, mas não esteja livre, minta por medo. Está mentindo, mas é por medo. Está fazendo alguma coisa que não é certa, mas não é achando que está certo, não. É por uma insatisfação. Está faltando a liberdade para de fato reconhecer e aderir o bem. Todos esses pecados, Jesus diz que são perdoados. Todos. Fiquei impressionado porque vi uma autoridade, a maior autoridade da nossa igreja, que escandalizou cardeais, escandalizou bispos, padres e leigos, quando disse: perdonate tutti, perdonate tutti, tutti. Perdoem tudo, perdoem tudo, perdoem tudo. Um papa dizer isso precisa muita liberdade. Não conheço outro que teve essa coragem. Pode até ter tido, mas não conheci. Agora, se torna um pecado contra o Espírito Santo quando a vida inteira, você organiza, ou eu, quando a gente organiza a vida inteira em torno do mal e nos tornamos uma pessoa cínica. O homem trai a esposa, ele sabe que está errado, mas aquilo é uma fraqueza. A mulher que trai o esposo, sabe que está errado, mas aquilo é uma fraqueza. O seu instinto, a paixão, não sei lá o quê, tira a liberdade de aderir o bem, viver o bem. Agora aquele ou aquela que acham, isto eu faço é para todo mundo ver, e vira um cínico. Como se o seu modo errado fosse, da agora em diante, o modo certo que deve ser expresso a todas, para que todos saibam que ele ou ela são assim, porque são. Aí é contra o Espírito Santo. Porque você não só se engana, não só erra por fraqueza, mas você está fazendo apologia do mal, como se o mal fosse o bem e como se o bem fosse o mal. Pode ser que isso também seja momentâneo, mas se não for, se for a vida inteira, se torna um pecado contra o Espírito Santo. E por fim, Jesus nos fala da segunda característica que Deus deu apenas ao ser humano. Não só foram duas características que distinguem o ser humano dos outros seres. Mas hoje eu já estou falando só dessa, porque estão no Evangelho. A liberdade diante dos outros, diante da família, diante da autoridade, liberdade diante da riqueza,
liberdade diante das próprias ambições, liberdade diante das nossas fraquezas, dos nossos instintos, do nosso temperamento. E a segunda característica é a capacidade de amar. Não sei se todos os seres humanos amam, mas uma coisa sei: todos são capazes de amar. Não sei se podemos amar a todos, não sei. Mas uma coisa sei, que podemos amar. E que quando amamos alguém, aprendemos a amar os outros. Jesus olha para aquelas pessoas, depois de ter respondido às autoridades, agora, de certa forma, ele responde à sua família. Não coloca a sua família de lado, mas pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para as pessoas, diz: aquele e aquela que fazem a vontade do Pai, este é meu irmão, esta é minha irmã e minha mãe. Qual é a vontade do Pai? É que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Em qualquer lugar do mundo, mesmo que nem saibam quem é Jesus, que algum ser humano consegue verdadeiramente amar, este ser humano se torna da família de Jesus. Não se trata mais de precisar fazer DNA para saber se é irmão de Jesus, se é filho de Deus. Basta saber se verdadeiramente ama. E quando alguém ama, perde o controle. E é por isso que é tão difícil amar. Não é difícil amar. Difícil é abrir as mãos para perder o controle. Uma vez fiz uma experiência. Distribuí com várias pessoas uma caneta. E depois disse: esta caneta é tão bonita, mas se cair no chão, ela não escreve mais. E depois disse: abra a mão. E agora levante os braços. Ninguém levantou os braços, porque se levantasse, a caneta cairia no chão. Se não temos coragem de nos apegar de uma caneta que nos foi dada em instantes, e não temos coragem de abrir as mãos para perder o controle, de deixar uma caneta que nem nossa é cair no chão, imagine as outras coisas que nós achamos que estamos segurando. E aí nós de tal modo nos apegamos, de tal modo fechamos as mãos, que o coração também se fecha. E com as mãos fechadas e o coração, não tem como amar. E sem amar, não podemos fazer parte da vida de Jesus. Abra as mãos, abra o coração. Não tenha medo de perder o controle. Tenha a liberdade também de ir além e amar para cumprir a lei e os profetas sem precisar pensar neles. Louvado seja
nosso Senhor Jesus